Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele falou que da grande casa que há de tudo, há vasos de honra, há vasos para honra, vasos para desonra. E ele entra no capítulo 3 de 2 Timóteo, continuando o mesmo assunto, porque os vasos dos quais ele falou no capítulo 2 são as pessoas. Aquela casa de Deus que na primeira carta a Timóteo, Paulo se referiu a ela como coluna e firmeza da verdade. Na segunda carta a Timóteo, ele chama de grande casa, com vasos para honra e vasos para desonra. E ele começa o capítulo 3 agora dando uma descrição dos homens que estão em posição de liderança, em posição significativa nessa grande casa. Ele está falando aqui agora dos últimos dias. Você vai perceber que em alguns lugares das cartas é falado dos últimos tempos. Em outras cartas é falado dos últimos dias. Quando fala dos últimos tempos, é um período mais abrangente, que havia até mesmo começado no tempo dos apóstolos. Mas quando fala dos últimos dias, é porque o tempo está acabando. E essa então é uma demonstração muito boa e importante para nós hoje. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3:1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E agora ele vai descrever o caráter dos homens que fazem parte dessa grande casa da cristandade nos últimos dias. Lembre-se, ele não está falando aqui de pagãos, ele não está falando aqui de adoradores de demônios ou qualquer coisa assim. Ele está falando aqui de cristãos nominais, pessoas que professam ser cristãs. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é uma descrição horrorosa, né? Se a gente pensar assim, do ser humano. Mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus. Ele começa com homens amantes de si mesmos, ou seja, pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si próprias. Essa é a descrição dos homens, principalmente dos líderes religiosos da cristandade nos últimos dias. Quando ele fala de avarentos, o que é um avarento? Avarento é uma pessoa que adora o dinheiro, amante de dinheiro, que só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em explorar as pessoas para ganhar dinheiro. Essa é a condição dos homens na cristandade nos últimos dias. Não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo Paulo escrevendo por inspiração do Espírito Santo. E ele continua, presunçosos. O que são presunçosos? Pessoas que gostam de contar vantagem, que gostam de contar farol. Presunçosos que gostam de se gabar das coisas. E depois ele segue para soberbos. O que é um soberbo? É uma pessoa cheia de si, uma pessoa arrogante, uma pessoa que anda de queixo erguido, olha os outros de cima para baixo, julga os outros de cima para baixo, se acha o melhor de todos. E aí ele continua com a palavra blasfemos. Eu não sei se a minha tradução está sendo a minha versão que eu estou usando,
é a mesma que todos os que estão ouvindo aqui estão usando. Talvez algumas palavras sejam um pouco diferentes de uma versão para outra, mas basicamente o significado é o mesmo. O que é um blasfemo? É um que fala malignidades, coisas malignas, um profano, um que abusa das coisas de Deus, um que brinca com as coisas de Deus, um que insulta a Deus com as suas palavras. É muito importante nós percebemos quando o incrédulo ele odeia a Deus, ele vai se referir a Deus de maneira imprópria, de maneira inapropriada. E aí nós vemos que realmente são pessoas que não têm qualquer respeito para com Deus. Essa semana alguém me escreveu falando de um filósofo famoso aí, não lembro o nome agora, que ele disse que a Bíblia é o livro mais genocida que existe. Bom, eu sei que ele falou isso, claro, em razão do seu ódio contra Deus, porque ele é um filósofo e ele não tem qualquer apreciação pela palavra de Deus. Mas a pessoa perguntou, Mário, é certo o que ele está falando? Eu respondi sim, é certo, ele tem razão. Ele tem razão. Porque na Bíblia Deus coloca todos os homens como pecadores e todos estão aguardando um juízo e serão lançados na segunda morte se não crerem em Jesus. Então Deus irá matar, irá julgar e condenar a humanidade, dentre a humanidade, aqueles que não crerem em Cristo. Então sim, a Bíblia é um livro genocida. E Deus que criou todas as coisas tem total direito sobre suas criaturas de ele fazer o que ele quiser. Principalmente sabendo que as suas criaturas o desobedeceram e continuam desobedecendo continuamente, não é? Então nós continuamos aqui com esse homem blasfemo, né, que fala no versículo 2 de 2 Timóteo 3, e depois vem desobedientes a pais e mães. Ou seja, pessoas rebeldes, pessoas que não têm controle de si mesmas. E é muito fácil você olhar hoje a sociedade, não é? Eu, quando era garoto, jamais que, quando criança, a gente toleraria ver um filho xingando o pai ou xingando a mãe ou desobedecendo. Havia, claro, filhos desobedientes, mas hoje a coisa pegou um caminho totalmente grande, né? Totalmente fora de ordem. Crianças que desafiam os pais, não só os pais, mas as pessoas mais velhas. Eu, na minha idade agora, com meus cabelos brancos, eu já estou experimentando isso nas redes sociais, né, de garotos e garotas que me desrespeitam, por eu ser cristão, principalmente por eu ser cristão, mas me desrespeitam de maneiras que nunca antes um jovem ou uma criança iria desrespeitar uma pessoa mais idosa. Mas hoje a falta de educação é uma pandemia entre as pessoas. Outro dia eu li uma notícia de que grande parte dos espectadores de uma série, tem uma série americana de como treinar cachorros, né? Como treinar o seu cachorro. É uma série que passa em alguns canais aí da TV a cabo ou de streaming. E eu li que grande parte dos espectadores dessa série são pais e mães que querem descobrir como adestrar seus filhos, porque perderam completamente o controle sobre suas crianças. Elas estão como animais. Então eles querem saber como tratar um animal, como adestrar um animal, como pegar um cachorro e fazer ele ficar um cachorro dócil, um cachorro obediente, um cachorro bem treinado. Porque se você não consegue sair com seus filhos na rua ou ir a qualquer lugar, tem alguma coisa muito errada com a educação que você está dando para eles. Outro dia alguém colocou uma foto na rede social
onde tem um pai olhando para o filho no chão de acho que aeroporto que ele estava, o filho se debatendo no chão do aeroporto, e o pai só olhando, e aí os comentários embaixo da foto é assim: que pai maravilhoso, olha a paciência desse pai, esperar a ira do filho passar. Isso que é um pai, um exemplo de pai. Exemplo a patavina. Imagina uma criança que se debate no chão do aeroporto porque não aceita alguma coisa, talvez porque não ganhou o que pediu, ou não teve atendido o seu desejo, e o pai olhando sem fazer nada. Ai de mim se eu fizesse isso quando criança. Ai dos meus filhos se eles fizessem isso em lugar público. Eu não iria discipliná-los em lugar público, não é? Mas eu já ia pegar pelo braço e avisar, falar assim: olha aqui, chegando em casa vai ter. Chegando em casa vai ter. E o aperto no braço já era um preâmbulo, já era um, um aviso do que esperava por ele em casa. Porque eu venho de uma época diferente, eu fui criado de maneira diferente. Jamais uma criança em público. Um dia eu vi também, eu estava no aeroporto, eu vi um menininho chutando a canela da mãe, dando soco na mãe, chutando a canela da mãe, gritando com a mãe, e a mãe, meu filhinho daqui, meu filhinho dali. Meu moleque quase que deu vontade de levantar e pegar o menino e dar uma lição nele e na mãe, porque a mãe precisava de uma lição também. Perderam o controle. Aí quando você vê hoje essas rapaziadas, esses jovens, todos descambando, né, em drogas em crimes e tudo mais, o que aconteceu? Aconteceu que os pais não deram educação. Simplesmente isso. Mas aqui então continua: desobedientes a pais e mães. E essa é uma marca registrada da nossa época, principalmente do Ocidente. Porque a gente tem que fazer justiça, que o Ocidente, o Oriente Médio e o Oriente são culturas bastante diferentes. E o Ocidente, a cultura judaico-cristã, que prevalece no Ocidente, na Europa e Américas, é a mais corrompida de todas. Mário, mas tem lá os árabes que tem terroristas, mas lá a coisa não é assim não. Lá o menino que piar fora, ele leva um cascudo, porque lá é outro tipo de cultura. É outro tipo. No Oriente também, o respeito que as crianças têm pelas pessoas mais velhas é muito grande. Mas a sociedade ocidental, europeia e das Américas, que foi criada dentro do cristianismo, dentro da cristandade, essa está a pior de todas em termos de costumes. Em termos de costumes, é a pior de todas. E faz sentido isso quando nós aprendemos que no final, a, a grande Babilônia, que vai se concentrar praticamente no Ocidente, não é? Que é a falsa noiva de Cristo, terá também a Europa, que se tornará deserto quando Cristo vier para julgar as nações. A Europa e os seus satélites, né, que são as Américas, serão terras desertas durante o milênio. Por que isso? A Bíblia fala que chacais morarão nas suas casas, coisas assim. Por que isso? Porque conheceram o cristianismo e não viveram de acordo com aquilo que aprenderam. Então serão julgadas com maior rigor do que aqueles povos do Oriente Médio e do Oriente que não conheceram praticamente o Evangelho, não foram aculturados dentro da Bíblia. Esses têm uma responsabilidade menor. É outra maneira que Deus irá julgar essas nações. Mas seguindo então, nós vemos que no versículo 3, mais uma característica dos homens e mulheres, né, dos últimos dias, eles são sem afeto natural.
O que é sem afeto natural? Bom, eu tinha uma colega na faculdade que a irmã dela ia se casar, família muito rica, já estavam com passagem comprada num cruzeiro para a Europa, e aí ela descobriu, essa irmã dela descobriu que estava grávida. Então, para não atrapalhar a viagem de lua de mel, ela fez um aborto da criança, porque a criança seria um problema, ia atrapalhar, a gravidez seria um problema na lua de mel e na viagem de tão sonhada viagem no cruzeiro que eles iam fazer para a Europa. Sem afeto natural. Sem afeto natural. Os animais não fazem isso. Os animais não matam a própria cria. Nós sabemos que, claro, alguns insetos, tipo tem aranha, né? Tem até um tipo de aranha que a hora que as areinhas saem dos ovos, elas correm subir nas costas da mãe. Por que elas fazem isso? Porque as que não sobem são comidas pela aranha-mãe. Mas isso é para uma questão de sobrevivência das mais fortes, porque é claro que as aranhas mais débeis, mais fracas, não conseguiriam sobreviver de maneira nenhuma. Então, entre os animais existe uma certa seleção aí, mas não com essa falta de afeto natural, o afeto que todos os animais têm pela cria. Porque os animais têm um afeto natural pela cria. Vai mexer com os filhotes de uma cadela. Vai mexer com os filhotes de uma ursa no meio da floresta. Ela despedaça você. Ela despedaça. E às vezes até um cachorro, uma cadela que você tem em casa, que você criou, quem tem sabe que quando ela dá à luz, né, quando ela tem filhotes, é perigoso chegar perto, e principalmente estranhos chegarem perto, porque ela fica bastante raivosa para proteger a sua cria. Mas o ser humano não, sem afeto natural. Aquele afeto que naturalmente Deus colocou no coração de homens e animais, se perdeu completamente nesses homens da cristandade que agora preferem jogar fora um filho do que ter umas férias estragadas. Percebe? E ele continua no versículo 3, de 2 Timóteo 3, versículo 3, irreconciliáveis, ou seja, implacáveis, pessoas que não querem fazer as pazes, pessoas que brigam e não querem voltar atrás, pessoas que não têm acordo. Você deve conhecer alguém assim, né? Não tem acordo. São pessoas que não perdoam, não sabem perdoar. E nós sabemos que todos erramos e, cedo ou tarde, precisamos exercer o perdão, né, para com aqueles que talvez erraram para conosco. E ele continua depois no versículo irreconciliáveis, caluniadores. O que são caluniadores? Pessoas que espalham fofocas, espalham notícias falsas, calúnias, que ofendem. Inclusive é crime, né? Calúnia é crime pela nossa legislação, e está tendo muito disso hoje nas redes sociais. O cara vai lá e chama o outro de qualquer nome, ele está com um processo em cima e ganha, porque fica tudo registrado nas redes sociais. Caluniadores, incontinentes. O que é uma pessoa incontinente? É uma pessoa que não consegue se conter, não consegue se controlar. Uma pessoa que é sem rédeas, é como um cavalo sem rédeas. Incontinentes é como um animal selvagem. Nós sabemos que um cavalo, quando ele é adestrado, quando ele é amansado, ele pode dirigir toda a sua força para o trabalho. Então ele pode levar uma pessoa, passear, ele pode puxar uma carroça. Mas um cavalo que nunca foi adestrado, nunca foi amansado, ele tem a mesma força que o que foi amansado, só que a força dele é sem controle. Ele não controla a sua força, ele acaba destruindo a carroça, ele acaba jogando no chão o cavaleiro, ele acaba dando coice em tudo que ele encontra, e assim é também o ser humano cristianizado, que é o assunto aqui desse capítulo 3 de 2 Timóteo. Incontinentes cruéis.
cruéis, maus, maus. Crueldade é uma das características da sociedade cristã ocidental. A gente fica muito chocado, às vezes, com notícias de terroristas do Oriente Médio, mas o que muita gente não sabe é que a crueldade com que os cristãos trataram os povos das terras que eles invadiram era coisa medonha. Outro dia eu ouvi alguma coisa sobre os espanhóis aqui na América Latina, quando chegaram, e matavam todos aqueles nativos, né, incas, astecas, maias, com requintes de crueldade. Mesmo aqui no Brasil, os que chegaram primeiro e começaram a entrar pela Amazônia para tentar conquistar terra e ouro e pedras preciosas na Amazônia, alguns costumavam pegar índias, pendurar na árvore com as pernas abertas e com aquelas serras que dois homens pegam, aquela serra de cortar árvore, cortavam no meio a índia. No meio das pernas, iam serrando, e a mulher viva gritando e os caras serrando. Isso é registrado na história. Isso foi registrado. Havia inclusive, desses exploradores da Amazônia, alguns que iam na proa do barco, eles iam com canoas, né, pelos rios, e iam na frente com uma espingarda, matando índios. Aqui acontecia isso, nos Estados Unidos acontecia isso também, caçando, né? Aparecia um índio na beira do rio, pá, matava. Aparecia outro, pá, matava. Crueldade, pura crueldade. Então, esses são pessoas que eram cristianizadas. Pessoas que vieram para a terra de Santa Cruz. Pessoas que vieram trazendo supostamente o evangelho, né? E a gente vê com o que fez, por exemplo, a Igreja Católica Romana durante a Inquisição. A Inquisição era uma coisa terrível. Se você pesquisar na internet por Museu da Inquisição, você vai ficar enojado de saber o que eles faziam. Porque hoje existem museus com todos os equipamentos de tortura que os inquisitores, que eram inquisidores, que eram a mando da Igreja Católica, eles torturavam aqueles que não professavam a mesma fé da cartilha católica, não é? E roubavam os seus bens e coisas desse tipo. Hoje também eu vi numa rede social uma foto que me deixou impressionado. Tem um homem sentado, é uma foto de 1903, numa colônia na África, uma colônia belga, colônia da Bélgica, que eles tinham, acho que, plantação de borracha, de seringueiras e tal, e o homem está sentado assim, e na frente dele tem um pezinho e uma mãozinha em cima do chão, e ele está olhando para aquele pezinho e para aquela mãozinha. E o que é aquilo? A filha dele não atingiu a meta de coleta de borracha nas árvores, porque acho que eles punham as crianças também para coletar a borracha. Então ela teve um pé e uma mão decepadas como castigo por não ter cumprido aquela meta. Então a crueldade é uma das características dos homens dos últimos dias, dentro da grande casa da cristandade. Sempre lembre-se disso. A história toda da cristandade é uma história de sangue, é uma história de crueldade. Quem estuda a história sabe o quanto de malvadeza fizeram os conquistadores, os que colonizavam. Basta ver o Brasil. Quanto tempo de Brasil colônia com escravidão? Escravidão, escravos, tratados como animais, presos em postes e
sendo açoitados. Imagina a coisa horrível, vendiam como animais, matavam, aprisionavam. Tem muitos filmes hoje que mostram como era o tratamento desses escravos dentro dos países, mais uma vez, países cristãos. Países cristãos. No final do versículo 3, sem amor para com os bons. Tem uma outra versão que fala que desprezavam a bondade. Ou seja, pessoas que mesmo diante de bondade ou de pessoas boas, pessoas que faziam o bem, desprezavam completamente isso, ou desprezam completamente isso. No versículo 4 fala de traidores. Todo mundo sabe o que é um traidor, não é? Obstinados. O que é um obstinado? É um teimoso. Orgulhosos, cheios de si, né? Que contam vantagem, contam farol. Mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus. Então, depois de contar toda essa lista de problemas e pecados claro, um péssimo resumo do que é o ser humano, principalmente o ser humano dentro da cristandade, a coroa de tudo isso, a cereja do bolo, é o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que é essa tendo aparência de piedade? Nós sabemos que quem já viu uma entrevista com alguns daqueles padres mais antigos, né? Como eles mudavam a voz na hora da entrevista. Os irmãos, é muito importante nos amarmos uns aos outros, e tá, aquela voz mansa. E muitos pastores evangélicos também, com aquela voz mansa, aquele sussurro, querendo mostrar piedade, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E qual a ordem que Paulo dá a Timóteo, aqui inspirado pelo Espírito Santo? Destes afasta-te. Destes afasta-te. E depois ele vai dizer o que fazem esses dessa cristandade corrupta e corrompida, no versículo 6 de 2 Timóteo 3,6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de pessoas que buscam seguidores, principalmente entre mulheres. Se você analisa como é a frequência das grandes igrejas hoje, a maioria é formada por mulheres. Por mulheres. Conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. O que significa conduzidas de várias paixões? Ou de várias concupiscências, como diz uma outra tradução. Eu estou lendo na tradução Almeida Corrigida Fiel. Eu acho que a que está na tela aqui é a Almeida Revista Atualizada. O que é uma mulher carregada de paixões ou de concupiscências? É alguém que busca coisas que lhe trazem prazer ou satisfação. Então pode ser pessoas buscando por curas de doenças, por exemplo, pessoas buscando por prosperidade, não é? Pessoas buscando por sorte no amor. Tem todo tipo de necessidades e paixões que as pessoas buscam. E é o que ele fala aqui, né, no versículo 6. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. O que são? Concupiscências são desejos ardentes de alguma coisa, desejos extremados.
isso é uma concupiscência, e que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Tem um versículo que fala que... Esqueci, vai aparecer, daqui a pouco aparece. E apareceu também aqui na sala um gafanhoto enorme ali na parede. Eu estou só esperando a hora que ele vai pular em cima, em cima de mim. Aí vocês vão tomar um susto aqui. Eu vou dar um berro. Eu não sou João Batista, não como gafanhoto. Mas então, ele termina aqui dizendo dessas mulheres que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque elas só aprendem, elas não têm o desejo de fazer a vontade de Deus. Porque a verdade é dada a quem deseja fazer a vontade de Deus. Quem quiser fazer... agora eu lembrei o versículo. Quem quiser fazer a sua vontade, conhecerá acerca da doutrina. João 7,17, exatamente. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Mas a outra versão, que é a versão atualizada, ela fica um pouco mais clara, que diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem quiser fazer a vontade é quem vai conhecer a doutrina. Não adianta você aprender, estudar a Bíblia, se você não tem, não quer, não tem desejo de fazer a vontade de Deus. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.